Estamos aqui hoje em mais um programa Café de Negócios e hoje eu trouxe para vocês aqui um cara incrível, com uma história sensacional. Mulherada, ele é designer de sapato. Eu estou aqui com o Rico Machado. Rico Machado, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo incrível, Érica. É muito bom ter você aqui, né? E não é incrível? Olha a verdade, quem faz sapato, se sapato já é incrível, e o designer de sapato? Incrível mesmo. Rico, conte para nós um pouco sobre a sua história. A intenção de trazer você aqui no nosso programa é que inspire as pessoas lá de casa a histórias de superação, a histórias fantásticas como a sua. Então, para que as pessoas lá de casa possam conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, fala um pouquinho para a gente, quem é o Rico Machado? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, viu, Érica? Na TV também, de tu aqui. Rico Machado é um rapaz que nasceu no interior de São Paulo, né? A gente estava até conversando, o interior é que lança grandes pessoas, grandes né? pessoas. Sempre nas entrevistas perguntam, você nasceu no interior? Então, eu nasci no interior, numa cidade chamada Itapeva. Ali, na cidade, metade da minha família era da minha mãe, metade do meu pai, conhecia todo mundo. Ali eu vivi a minha infância muito legal. Nasci como caçula de 4 filhos, de 4 irmãos. Todos homens, Rico? Não, duas irmãs e eu e meu irmão. Sim. Somos 2 e 2. E numa família legal, porém cheguei ali no... Meu pai era aviador, era empresário do ramo de avícola. Então, mais ou menos eu teria um futuro na aviação ou na avícola, né? Meu pai fazia acrobacia de aviões, ele era instrutor da Escola Piper de Aviação em São Paulo. Que bacana. Fazia acrobacias, era um herói meio da cidade, assim. Com 5 anos eu perdi ele no acidente de carro. Você vê que ele tinha se acidentado de avião, tinha várias vezes, não foi uma só, mas um acidente de carro tirou a vida dele. E deixou minha mãe viúva com 34 anos e com 4 filhos, uma empresa e muita demanda. Eu falo que a minha mãe é a minha maior inspiradora, porque ela teve uma intensidade de vida para cuidar dos 4 filhos em idades diferentes que foi muito inspiradora. E ali, a minha irmã mais velha casou, né? Eu estava ali naquele contexto, fiquei muito amigo do meu avô, que era o pai do meu pai, dono de jornal, era o jornal da cidade, e gostava muito de conversar com ele no final de semana, e com 10 anos eu perdi meu avô também. Puxa então vida. foi um outro baque que foi me desenhando, né, de certa forma. E seus irmãos, qual a diferença de idade entre vocês, Rico? Você tinha 5 anos quando seu pai faleceu? Meu irmão tinha 11, a minha outra irmã 12 e a outra 13, 14. 13 para 14. Eu era bem a rapa do tacho, como minha mãe sempre diz, né? E depois, quando você tinha, com 10 anos... Com 10 anos, meu avô faleceu. Seu avô faleceu também. Meu avô faleceu. E até no dia que ele faleceu, eu estava com ele até à noite. Poxa. Na manhã eu acordei com a minha mãe avisando que ele tinha falecido. Foi também um baque. Mas ali, né, como criança, não entendendo muito o que estava acontecendo, porém, logo depois minha irmã também casou. Minha irmã casou e com um cara que trabalhava com sapato na cidade. E logo eles mudaram de cidade e foram morar em outra cidade. E com 12, 13 anos me convidaram para morar com eles. E que cidade era, Rico? Rio Claro. Rio Claro. Já era uma cidade um pouco maior que Itapeva. Itapeva tinha por volta de 20, 30 mil habitantes. E Rio Claro já estava perto de 200 mil habitantes. E ali foi minha juventude. Foi muito legal. Aprendi, desde o estoque da loja, aprendi a trabalhar numa loja de sapato desde os 13, 14 anos. Então sempre você esteve envolvido com a história do sapato? Do sapato. Ali foi minha formação. Antes até de trabalhar, quando eu ia passar férias na casa deles, eu já mexia no estoque, brincava na loja, eu sempre estava junto ali. E ali aquilo me formou, com 15 anos já era, quando substituía o gerente, ia ficar de férias, eu ficava no lugar do gerente, com 14 vendedores na loja. Então assim, fui muito proativo, sempre não querendo fazer só aquilo que me mandavam, buscava fazer coisas diferentes daquilo, muito mais do que me mandavam. Nessa época você estudava também? Estudava também. Estudava, às vezes eu ia trabalhar às 4 da manhã na loja, porque eu controlava o estoque. Puxa. Ficava até às 7 e ia para a escola para voltar à tarde. Eu trabalhava no período da tarde, mas quando eu estava um pouco atrasado, eu ia muito cedo para trabalhar e voltava à tarde. Mas assim, foi crescendo degraus ali. E ali naquele meio, né, não era só a loja, as pessoas nos visitavam.
vendedores de sapato, fabricantes, e sempre olhavam para mim do jeito que eu trabalhava, né? Foi uma época muito boa. Entendi. E, Rico, você é uma criança, como é que você lidou com essas perdas? Olha... Ou você fez disso algo diferente para virar o jogo? Sempre eu era muito tímido. Nessa época eu lembro muito bem que a professora pedia para alguém na lousa. Pela minha timidez, eu falava assim, se eu for tímido a vida inteira, eu não vou ser ninguém. Isso eu tinha na minha consciência, né? Eu sempre fui muito consciente, mesmo dos meus defeitos, né? Então eu precisava mudar das minhas fraquezas e eu precisava equilibrar tudo isso. Então, nessa consciência, eu pedia para ir na lousa para tirar um pouco da timidez. A minha mulher fala assim, não é nada tímido hoje, né? Porque eu comunico bem, mas eu era muito tímido, travado. E isso, essas perdas me fizeram ter que ir sozinho, né? A minha mãe tinha as demandas com os irmãos mais velhos, né? E eu ali, meio um pouco sozinho, eu não tinha muito amigo para brincar, eu brincava sozinho, eu fazia minhas coisas sozinho. Estudava também. E sua mãe continuou tocando a empresa nessa época? Não, ela ficou mais uns 2 anos, eu acho, não lembro muito bem, mas ela vendeu logo após. Ela vendeu e a empresa... foi para um parente, assim, meio parente dela, e eles tocaram muito tempo, mas a minha mãe voltou a ser professora, ela trabalhou em grandes empresas também, como aquelas de produtos de beleza, né, de perfumes, foi promotora de vendas, diretora de vendas, então, assim, ela também sempre gostou muito de vendas. Entendi. Que é o meu caso também, né, gosto muito de vendas, trabalho com sapato e gosto de vendas. E aí, morando lá... Substituindo o gerente com 14 anos? Sim, uma intensidade, foi muito bom lá, a cidade muito boa, fiz muitos amigos lá, estudei em Rio Claro, cidade maravilhosa. E ali, logo depois, quando eu fui fazer faculdade, às vezes na faculdade, que eu voltava no sábado, eu tinha clientes me esperando para atender no sábado. E você fez faculdade onde e do quê? Eu fiz em Bragança Paulista de Administração de Empresas. Ah, tá. E isso continuando lá na loja de sapatos? Quando eu vinha na loja, tinha umas clientes que estavam acostumadas, que eu pegava no pé, assim, para trocar o sapato para elas. E elas, senhorinhas, sabe? Certo. Ah, se esse menino não vier, eu não vou comprar mais aqui. Então, meu cunhado falou assim, ele vai vir de sábado atender a senhora. Daí ele ligava para mim, Rico, você precisa vir de sábado atender. E aí, ali eu cresci, nesse meio, fiz a faculdade, porém, eu gostava da venda, da área de relacionamento com clientes, né? E aí eu fui fazer um teste numa empresa, e de 29 pessoas, 9 passaram, eu estava no meio, depois 5 passaram, eu estava no meio, depois uma passou, eu era o escolhido. Aí, só que naquela semana que me escolheram, uma empresa multinacional grande, colocaram um sobrinho do diretor no meu lugar. E aí eu falei, não, aí foi uma decepção que eu falei assim, eu acho que eu não quero isso. Eu não quero ficar dependendo disso, não é o escritório, não é meu lugar. E aí eu voltei para a loja, tranquei minha matrícula em setembro, voltei para a loja dia 8 de setembro, depois do feriado do dia 7, e fui o primeiro vendedor do dia 8 de setembro até o dia 30, o primeiro vendedor de 14 vendedores. Eu já tinha perdido uma semana e ganhei o prêmio de venda do mês. Rico, então eu falei, é isso que eu queria fazer mesmo, né? Você estava com quantos anos nessa época, Rico? Aqui eu estava com 22, 23. Jovem ainda. Nisso, aí eu fiquei até dezembro nessa loja, do meu cunhado que eu voltei. Em janeiro eu comecei a viajar, fui procurar a ser representante de fábrica de sapato. Eu queria alguma coisa a mais. E fiquei durante 20 anos viajando. Viajei o estado de São Paulo inteiro, vendi até para fora do país. O estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e também atendi clientes fora do país. Então, assim, trabalhei 20 anos vendendo muito sapato, vendi muito sapato. Em 98, vim morar em Itu. Casei em 96, em 97, aliás, dia 1º de fevereiro de 97, com a minha linda mulher maravilhosa de Marisa, que você conhece bem. Sim. E vim para Itu dia 10 de outubro de 98, fizeram 20 anos agora. E montei uma loja chamada Espetáculo. E foi uma loja um sucesso maravilhoso no começo. Era minha paixão sapato, era tudo que eu queria, porém, ali não foi demanda de governo, não foi demanda de economia, não foi nada. Foram erros meus, seguidos de falta de planejamento, que eu quebrei praticamente. Foi uma loja que foi da glória à quebra muito rápido. Foram 5 anos de loja. Ela fez uma história
mas foi um momento muito triste da minha vida. Então, Rico, falando agora até um pouco de empreendedorismo, né? Nem sempre conhecer do produto é suficiente. Nem sempre. Né? Porque a sua história é uma história de quem conhece o produto, né? Então é importante a gente até dizer isso para quem está em casa, para as pessoas que estão nos assistindo, que querem entrar nessa área. Não basta só conhecer o produto, eu preciso ter know-how para administração, eu preciso ter know-how para gestão, eu preciso saber comprar barato, eu preciso conhecer fornecedor. E esse foi o meu grande aprendizado nessa quebra. Foi o fundamental é entender que não era só a minha paixão, eu precisava colocar planejamento, estratégia, controles no meu vocabulário. E aí você quebra e depois? Depois eu voltei a viajar vendendo sapato. Certo. E fui de novo, foi um sucesso as minhas vendas. Campeão de venda de 14 vendedores do Brasil, 14, 15. Eu saí da última colocação quando eu peguei uma fábrica grande de sapato feminino. E entrei assim meio na rabeira do povo, né? E ninguém olhava para mim, ali os vendedores olhavam assim meio diferente para mim. E eu fui a cada semestre subindo os degraus. Aí cheguei num primeiro lugar, que foi uma coisa que daí todo mundo falou, nossa, esse Rico, ele conseguiu chegar em primeiro lugar. Foi uma coisa... Porque daí eu já estava me preparando não só naquela paixão que eu tinha. Eu lia muito, daí eu comecei a fazer cursos. E você sabe muito bem que isso transforma a vida das pessoas. Sem sombra de dúvida. E depois de você se preparar, trabalhar, fazer muitos cursos, o que a vida te deu, Rico? Vai falar agora? No próximo. No próximo bloco a gente fala para vocês. Aguarde, eu te espero já já. Vamos ouvir o que o Rico acontece com a vida do Rico depois de toda essa luta, essa quebra que é muito comum acontecer com os grandes empreendedores. Aguardo você. De volta no mais um bloco do programa Café de Negócios e eu estou aqui com o Rico Machado, designer de sapato, com uma história incrível pra gente. Rico, me fala uma coisa, no primeiro bloco você contou aí toda a sua história de superação, você perdeu o pai, você tranca a faculdade, volta para sua paixão que é vender sapato, entra numa empresa, se torna aí um dos maiores vendedores de sapato. Fala uma coisa para mim, Rico, qual é o segredo para ser vendedor? Porque as pessoas dizem muito isso, né? Eu não sei vender, eu não sei vender. Qual é o segredo? Conta pra gente aí. Olha, Érica, é uma pergunta interessantíssima. A venda, ela tem assim, a organicidade dela ou a toxicidade dela. E as pessoas mistificam muito o processo de venda, dizendo assim, eu preciso de técnica, eu não sei vender, eu preciso de um curso. E venda nada mais é do que a organicidade da sua educação. Relacionamento, como você recebe um cliente, como você está disposto a servir o cliente. Não ele resolver seu problema, mas qual o problema qual a experiência que você quer gerar para ele, que você vai resolver o problema dele. E aí isso tem que vir de dentro da gente, como a educação que a gente tem, como a gente recebe as pessoas, como a gente se relaciona, como a gente se importa realmente com as pessoas. Rico, você acha que a gente nasce assim ou não? Não, a gente pode se aprimorar em tudo que a gente... técnicas é importante, os cursos de venda são importantes. Mas a primeira coisa que me vem na cabeça agora é assim, muitas pessoas falam que a gente carece de bons exemplos.
Eu acho isso uma frase mentirosa, porque assim, você é um exemplo, Érica. Aqui tem pessoas que são exemplos em suas casas. Eu vejo tantas entrevistas no seu programa de pessoas que são exemplos. O que as pessoas não querem é tomar a proatividade de ser exemplo. Querem terceirizar esses exemplos. E nessa de terceirizar exemplo, muitas vezes elas não se relacionam com pessoas. Por medo de relacionamento, elas têm medo de vender. Hoje a gente vê muita pessoa errada no lugar errado, trabalhando e executando funções que não estão de acordo com o seu perfil. Já que a gente está falando de atendimento aqui, eu acredito que tanto você, quanto eu, quanto aí os nossos telespectadores, todo mundo já deve ter sido mal atendido uma vez na vida. E eu acho que todo mundo tem uma história para contar sobre isso, né? Como é difícil isso, né, Rico? Porque a gente chega numa loja, a gente chega num restaurante para ser atendido, você vai lá porque você precisa daquele produto, e aí por trás eu tenho toda uma estrutura, um empreendedor que se dedica, que investe, que contrata profissionais para fazer aquela determinada função, e você chega lá e você é muito mal atendido. A que você atribui isso, Rico? Por que tanta dificuldade, né? E isso é comum, você vai em qualquer meio, seja na empresa privada, seja para comprar um sapato, seja no órgão público, em qualquer lugar você encontra pessoas mal-humoradas e que detestam aquilo que fazem, e isso acaba replicando no cliente. Eu creio numa cultura da empresa. A cultura, é claro que às vezes ela não atinge o outro lado, que é o vendedor, por exemplo. Se a empresa tiver uma cultura de bom atendimento, de que nasce lá de cima, porque assim, antigamente o cliente servia o vendedor servia o gerente e o gerente servia o dono do negócio. Hoje não, o dono serve todo mundo, serve o gerente serve o vendedor e o vendedor serve o cliente. E quem não está nessa cultura nova vai ficando para trás. Porém, eu vejo grandes empresas, aliás, a maior empresa de roupa do mundo, ela tem uma cultura, é quase uma religião de bom atendimento, porque o dono da loja não vai estar nas 9.000 lojas que ele tem. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, assim, ele gerou uma cultura e as pessoas compram essa cultura, porque os primeiros vendedores é o gerente, é o diretor, ele vai vender a ideia dele. E se ele vender bem vendido, ele vai passar para o de baixo e até chegar no cliente, ele vai vender aquela ideia de bom atendimento. Porém, a gente tem que fazer a meia-culpa, né? O vendedor tem que prestar atenção que hoje você ter um emprego, você ter um trabalho que leve sustento para a sua casa, é um motivo de grande gratidão. Sim. E só por isso já deve ser uma felicidade trabalhar. Sim, e eu vejo também essa questão dos colaboradores hoje, né? De enxergar o seu patrão, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, o patrão em si, né? Como, na verdade, o seu cliente. Sim. Porque são nossos clientes, né? As pessoas para quem a gente presta serviço, eles são nossos clientes. Você está vendendo tempo, né? E você está vendendo a sua expertise, você está vendendo a sua especialidade de ser, por exemplo, um vendedor, seja de sapato, seja de qualquer contexto ali. Mas também você falou uma coisa bastante interessante, né? Que essa cultura tem que ser top-down, né? Tem que ser lá do CEO, do presidente da empresa para baixo. Desmistificando o processo de venda, eu vejo assim, até você vê numa cabine de pedágio, a pessoa está ali, às vezes, nervosa, pega o dinheiro, olha, nem dá bom dia. Olha a oportunidade de gente que passa ali todos os dias, que ela pode, um cara dono de uma empresa, passa assim, cara, você foi tão simpática comigo, tá aqui meu cartão, me procura que eu tenho oportunidade para você. Então, às vezes, a pessoa, ela não acha, ela se acha que está no pior lugar e de repente não é o pior lugar, né? É o melhor lugar que ela tem. Uma grande oportunidade. Mas, Rico, termine de contar a nossa história, porque eu estou aqui ansiosa para saber. E aí você volta, tranca a faculdade, volta para a loja, né? Bate meta, casa, entra na empresa. Vem para Itu, né? Vem para Itu, se torna o top do vendedor. E aí? Aí eu venho para Itu e monto a loja. Quebro, não foi uma quebra, mas foi quase uma quebra, que eu considero uma quebra, foi difícil. Trabalhei muito para pagar tudo depois, estou no mesmo ramo, quer dizer, não fugi desse ramo. Eu estou porque eu limpei tudo isso, né? Mas com muito trabalho depois. Aí, com novas expertises, novos aprendizados, eu resolvi montar uma loja chamada Clube Shoes, que foi ali no Gasola, que se tornou Rico Machado.
Só que eu montei a loja com as mesmas características de lojista, que vai lá na fábrica, compra o sapato e vende para o cliente. Aí eu percebi em 2014, 2 anos depois que eu abri a loja, que isso também me levaria a um momento difícil. Certo. Por quê? Eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa. Aí entrou o design que eu tinha feito em 2007. Eu fiz design de sapato para vender melhor nas fábricas de sapato que eu estava. Então, estudar faz parte do processo? Faz parte do processo. O estudo me abriu portas que eu nunca imaginava e na hora que eu não imaginava, não pensava. E nesse momento eu procurei um dos melhores fornecedores, porque eu gostava do produto dele como qualidade, mas não gostava do design. Aí eu liguei para ele, posso dar palpite no seu design? Ele falou, Rico, puxa, pode vir, claro. Aí eu fiquei uma semana em Jaú, fiz uma coleção maravilhosa e até, além de trazer para a loja, eu saí vender também para os meus clientes que eu já tinha. E foi um sucesso de venda fora e aqui também. E aí eu coloquei meu nome, Rico Machado. Então hoje você assina como Rico Machado, seu sapato? Assino como Rico Machado. E foi engraçado que eu fui num processo de coaching, fui me formar em Miami, e eu nem imaginava que isso ia acontecer. A minha loja chamava Clube. E eu estava nesse processo de criar o sapato e fazendo coach, treinando minha vida também, né? Certo. Porque eu sabia que não podia parar, o treinamento nunca para. Aí o dono do curso me chama lá com 70 pessoas do mundo, ele chama Rico Machado de Brasil. E quando ele chamou Rico Machado, meu apelido é Rico, meu nome é Ricardo Machado, mas nunca ninguém tinha falado Rico Machado junto. Sempre é Ricardo Machado Rico. Aí a hora que ele juntou, eu falei, cara, essa é a marca que eu vou criar. Nem ele sabia que ele estava me ajudando na marca. Então, assim, ó, fazendo um curso que não tinha nada a ver, me linkou à minha marca que eu tenho hoje, registrei tudo. Então, assim, e foi o que eu criei nisso, Érica, foi muito interessante. O lojista, a maioria das vezes, o empresário, ele se coloca numa dimensão. Ele não ouve nem a dimensão do cliente dele. Certo. Então, assim, eu criei a segunda dimensão de abrir um canal mais forte com o cliente, mas também a terceira dimensão, que é ter o stakeholder, que é o fornecedor, muito bem linkado a mim, para eu fazer aquilo que o cliente quer. Certo. Então, tem a dimensão do cliente, a dimensão do lojista, o lojista e o grupo ali que trabalha comigo, o time, e também a dimensão do fornecedor. E isso me trouxe até aqui, nos piores momentos de economia, nós conseguimos um pouco crescer e manter a nossa loja, há 6 anos já está aí. 6 anos isso. A gente pode resumir isso com uma única palavra, né, Rico? Eu diria que é o relacionamento. Relacionamento. Conexões. A importância do networking, a importância de não se fechar a porta e não desistir. Não desistir. Eu posso falar de um curso também que eu fiz há uns anos atrás, que ali, treinamento de pessoas, e ali eu conheci uma pessoa que estava meio de olheira, sabe aquela caça-talentos ali? Sim. E ali me conectei com ela numa coisa que nunca imaginava. A gente fez um grupo juntos, tinha ali 200 pessoas e ela ficou comigo 4 dias em 6 pessoas ali naquele grupo. E ela me convida esse ano para fazer parte de um livro com os 32 melhores palestrantes do Brasil. Que bacana. Assim, foi uma honra para mim. Foi lançado agora na Livraria Cultura, semana passada. E também estou desenvolvendo, aliás, já escrevi, está desenvolvendo na editora o meu livro pessoal, meu livro que é sou autor sozinho. Então, assim, aí voltou o jornalismo daquele meu avô que tinha jornal, né? Você vê que aquela raiz ali. Sim. E tudo isso para inspirar pessoas, contar a minha história, que inspire as pessoas para não desistirem, para perseverarem naquilo que fazem. Rico, quando você revisita o seu passado, né? Aquele menino de 5 anos lá atrás, que tinha o pai, né? Que tinha tudo pela frente e de repente aí num trágico acidente tudo se acaba. Eu vejo como uma grande oportunidade que Deus me deu. Deus, Ele dá uma oportunidade grande para a gente e a gente pode sempre ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então, assim, eu prefiro ver o copo meio cheio. E Deus me traz presentes maravilhosos. Até nesse livro que eu escrevi, ali eu coloco 70 pessoas que me conectaram, me desenharam a ser quem eu sou. E em gratidão. Porque o sapato tem 70 insumos. E aí eu faço uma analogia de um sapato inteiro com eu hoje, com 70 pessoas que me desenharam até aqui, que foram importantíssimos. É claro que tem casas decimais. Sim. Entre um ponto e outro desses 70,
mas ali os 70 que me marcaram, que me deram aquela direção naquele momento que eu precisava. E Deus colocou todas as pessoas na minha vida. E a gratidão é muito bonita, A gratidão é maravilhosa, ela está incorporada em mim. Rico, deixa um recado para as pessoas que estão lá em casa nos assistindo, uma dica, uma palavra. Eu vejo que você fala muito de Deus, com certeza você deve ser cristão. Sim. Fala alguma coisa para o pessoal lá de casa, deixa uma mensagem para eles que estão te assistindo. Nós reclamamos muito da vida, nós colocamos culpa nas pessoas, terceirizamos problemas, mas quando a gente se conhece, o autoconhecimento e a consciência de quem somos, vai trazer o seu papel de protagonismo no nosso país, na sua cidade, na sua família. Então, assim, nos negócios principalmente, né, Érica? Sem dúvida. E aí você descobrindo o seu papel, você vai descobrir quão especial você é e quão maravilhoso é o propósito de Deus na sua vida. Essa é a mensagem que eu quero te passar a quem está assistindo. Rico, muito obrigada. Um prazer enorme falar com você. Realmente uma honra estar aqui, Érica. Você é uma pessoa que inspira, com uma história maravilhosa. São pessoas que a gente guarda no coração da gente, porque é muito bom quando a gente fica lá querendo desistir, a gente lembra da história do Rico e aí a gente continua mais um pedacinho. Obrigado. Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém, você também. Pessoal, essa é a história do Rico Machado. Tenho certeza que vocês gostaram. Tenho absoluta certeza que vocês se inspiraram, ouviram todos os segredos dele para chegar até aqui. Eu te espero no próximo programa com novos empresários, novas histórias incríveis. Nos veremos.